Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida. Mas aqui, essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida. Mas aqui, essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais,
pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida. Mas aqui, essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará.
Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações
provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função
função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung.
Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior
move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida. Mas aqui, essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas,
vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem
no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida. Mas aqui, essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade.
Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior,
enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida. Mas aqui, essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido, ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos
nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior e intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos.
Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência, os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê. Que a força do bem, da luz, do amor e da verdade nos auxilie por toda a eternidade. Amém. Vamos continuar nos estudos sobre Jung. Antes, perceba seu corpo e relaxe-o. Estávamos falando sobre sensação introvertida. Pertence a esse tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Nas relações amorosas, vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. Preocupam-se muito com o próprio corpo. Seu afinamento sensorial é não apurado, apenas para sensações provenientes do exterior, mas também para sensações internas, o que os torna capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. A função inferior intuição desse tipo é similar àquela do tipo sensação extrovertida, mas aqui essa intuição primária dirige-se para o mundo exterior, enquanto no tipo extrovertido ela se aplica ao indivíduo e seus problemas pessoais, pois sempre a função inferior move-se em contracorrente com relação à função superior. É um encontro difícil o da intuição inferior com a sensação superior, quando um flash de luz, uma fantasia arquetípica concernente a acontecimentos futuros irrompem no campo da consciência,
Os tipos de sensação sofrem vertigens. Essas percepções de ideias ou de imagens em movimento teriam de ser assimiladas justo pela função especialmente apta para trabalhar com dados reais, estáveis e presentes, o que se torna de fato uma contradição perturbadora. Esse estudo aqui sobre Jung, sobre as sensações, introvertida, extrovertido, tudo, é muito profundo e deve ser estudado com muita vagarosidade, sem pressa. Acompanhemos nossos estudos e depois procuremos ver vídeos sobre Jung e mais estudos, que assim nos auxiliará. Jung foi um grande médico e psicanalista. Louvemos a Jung, que ele tenha sempre muita luz, saúde e facilite a nossa caminhada. Que assim seja. Namastê.